No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. Alô, você que está em sintonia da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, estamos começando mais um programa Vida Triunfante, nesta terça-feira, 27 de abril de 2021. A nossa alegria é muito grande em podermos adentrar no seu lar para levar até você a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Este Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma e que prepara o homem para ter um verdadeiro encontro com Deus. A partir de agora você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a boa música desta tarde você vai ouvir com o cantor Marco Aurélio, carpinteiro pregador. O nosso irmão João Rodrigo, na Vila do Limão, oferece esta canção para o seu pai, irmão Manuel Ribeiro, para sua mãe, irmã Raimunda, a sua sogra, irmã Maria Goiana, e para sua esposa, irmã Uniete. E esta canção nós vamos oferecê-la também para todos os nossos milhares de ouvintes espalhados por toda a nossa região do município de Monte Alegre, Prainha, Alenquer, Almerim, toda a Calha Norte, onde você estiver no nosso país ou fora dele. Porque hoje você também acompanha através do YouTube. Então é para você que está ligadinho agora no nosso canal, ouça Marco Aurélio cantando Carpinteiro Pregador. Canção triunfante. Começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar,
derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta noite, em nossa congregação no bairro do Planalto, vai acontecer o culto da família. A nossa congregação fica na Travessa Álvaro Pantoja, em frente às casas populares. E amanhã nós estaremos novamente juntinhos, 6 da manhã, o prosseguimento da campanha Jornada Feliz para o mês de maio. E logo mais, 8 horas da manhã, vai acontecer o círculo de oração, como é mesmo o nome do círculo de oração, missionária? Vale de Jaboque. Então, todas as nossas irmãs aí do bairro do Planalto e também da cidade que quiser buscar a presença de Deus, vocês estão todas convidadas para participar deste círculo de oração. Na congregação do bairro do Planalto, da Assembleia de Deus, que você já sabe, fica na frente das casas populares. E agora, aguarde um minutinho só. Voltaremos já já com a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Aguarde. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, meus caríssimos irmãos e meus amigos, chegamos ao momento mais aguardado, momento mais esperado do programa, a hora da verdade. E a hora em que Deus vai falar conosco através da Bíblia. E eu convido você para localizar aí em sua casa, nesta Bíblia abençoada, que você já está com ela em suas mãos. Localize o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1.
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico muito interessante. Um texto bíblico que fala de coisas que nós devemos prestar atenção. Se você olhar para o texto com bastante cuidado, logo no versículo 1, veja bem o que está escrito no versículo 1. Repita aí, missionário. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Pois é. Por que este capítulo 11 começa assim? Porque no capítulo anterior, Jesus escolheu os seus 12 discípulos e mandou que eles saíssem para pregar o Evangelho. E ele deu, então, para eles várias instruções. Sabe por quê, amigos? Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, não chama os preparados, mas ele prepara e envia os que ele chama. Porque os 12 não tinha nenhum doutor no meio. Ah, pastor, mas e o São Lucas? São Lucas não era um dos 12. São Lucas era um médico realmente, mas ele não fez parte do apostolado de Jesus, ele não era apóstolo. Ele creu no Evangelho, foi um seguidor de Cristo, foi uma pessoa muito importante, inclusive ele era um historiador. Ele escreveu o Evangelho de São Lucas e também, mais tarde, acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens, por isso que ele é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, então Jesus, amigo, ele escolheu pessoas simples, pescadores lá do Mar da Galileia, Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, eram homens simples. O que tinha um pouquinho mais de conhecimento era Mateus. Mateus era um escriturário, trabalhava na alfândega, lá em Cafarnaum. E ele foi chamado por Jesus. Ele era um funcionário do Império Romano. Mateus era publicano. Funcionário público. Pois é. Então Jesus chamou, o nome deles está aqui catalogado no capítulo 10, deu instruções a eles, leia depois todo o capítulo 10. E aí ele começa o capítulo 11, dizendo assim: depois de ter dado estas instruções aos seus discípulos, e aí ele saiu pregando nas cidades deles, né? Aquelas pequenas cidades ali ao redor do mar da Galileia, Betsaida, próprio Cafarnaum, e ali aquelas redondezas. Jesus saiu pregando. E exatamente
Nesse ínterim, aconteceu algo. João Batista foi preso. Por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele teve a coragem de apontar assim, no nariz do Herodes, do temível rei Herodes, aquele mesmo Herodes que depois mandou decapitar Tiago, aquele mesmo Herodes que mandou prender Pedro, aquele mesmo Herodes que o livro de Atos relata que ele fez um belo discurso, mas não deu glória a Deus. Deus enviou um anjo do céu, o feriu, ele morreu, caiu e foi comido pelos vermes. Pois é, então este Herodes mandou prender João Batista, porque Herodes tinha um caso com a mulher do seu irmão Filipe. Filipe era tetrarca de Abilene. Herodes também era um tetrarca, rei da Judéia, aliás, rei da Galileia. No dia de Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, da região da Judéia. Então, João Batista estava fazendo o trabalho dele lá no Rio Jordão, pregando para as pessoas, e lá vem Herodes com a sua comitiva. E João Batista apontou assim bem na direção dele e disse: você vem para ser batizado, majestade? Não posso lhe batizar. Por quê? Certamente com aquele grito, com aquela arrogância. Aí João Batista disse: porque não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes vivia praticando adultério com Herodias, que era a mulher de Filipe, seu irmão. E diante de toda a multidão, João Batista não teve medo, não foi covarde, e disse, frente a frente com o rei Herodes: não te é lícito, é ilegal, tu estás em pecado e eu não batizo quem está em pecado. Para eu batizar uma pessoa, a pessoa tem que primeiro se arrepender dos seus pecados. Então você tem que primeiro abandonar esta vida de adultério que você está vivendo, aí você vem e eu vou lhe batizar. Sabem o que aconteceu? Herodes era o rei, mandou prender João Batista. E o que aconteceu? João Batista lá no cárcere, sozinho. Eu posso imaginar, graças a Deus que eu nunca fui preso, já fui chamado no fórum, fui 3 vezes por causa do evangelho, aí na cidade de Monte Alegre, fui 3 vezes diante do juiz responder, porque moveram inquérito contra mim, contra a minha pessoa, porque eu estava pregando o evangelho. Um dia preguei uma mensagem que falava sobre o homossexualismo, quer dizer, um assunto que muitas pessoas não têm coragem de pregar, mas eu prego porque está na Bíblia, porque Deus não aprova. Deus, quando criou o homem, ele criou macho e fêmea. Ele não criou macho, tracinho, fêmea, não. Criou macho e fêmea, quer dizer, criou homem e mulher. E disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Como é que a terra vai se multiplicar? Como é que a terra iria se encher se Deus fizesse Adão e Ivo? Ou então se fizesse Eva e Maria ou Antônia? Não. Deus fez homem e mulher. Pois é. Então, eu preguei uma mensagem, tinha 3 bocas de ferro lá em cima da caixa d'água, onde eu morava, na Serra Oriental, e por causa daquela pregação, moveram uma ação contra mim, e por causa disso eu fui
fui chamado ao Fórum de Justiça para responder, e eu fui. Corri o risco de ser preso, mas para mim, se eu fosse preso, para mim seria uma honra ser preso porque estava pregando o Evangelho, pregando a verdade. Então João Batista, ele sabia o risco que ele estava correndo. Mas o pregador do Evangelho, ele não tem que ter medo de morrer, não. Se for necessário morrer por amor a Cristo, eu digo para vocês aqui, diante de milhares de pessoas que me ouvem neste momento, se eu tiver de morrer por causa do Evangelho, para mim será uma honra, o nome de Deus será exaltado, será glorificado. E João Batista, sabia as consequências dos seus atos naquele momento. Mas ele disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele foi preso. Pois é, então enquanto ele estava preso, Jesus estava pregando. E aí, amigo, Satanás, ele tenta qualquer um de nós. Ele não dispensou nem Jesus. Leia o capítulo 4 de Mateus, leia o capítulo 4 de São Lucas, que lá fala sobre as tentações de Jesus. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. E João Batista não foi diferente, ele foi tentado. Em que área? Satanás lançou dúvida na mente dele. E ele então chamou 2 discípulos dele e disse: olha, vão lá onde Jesus está pregando. João Batista sabia que Jesus era filho de Maria. E ele sabia que Maria era prima da mãe dele, Isabel. Eles eram primos, humanamente falando. Só que João Batista, antes dele ser preso, ele já tinha recebido uma revelação extraordinária. Está lá em João 1,29, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo revelou para ele quem era Jesus. E ele apontou com o dedo em direção a Jesus, com um indicador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, por revelação do Espírito Santo. Mas aí, quando ele estava preso, sabendo que ele poderia morrer a qualquer momento, veio a dúvida, bateu a dúvida. Aquela tentação. E ele então chamou 2 discípulos e disse: olha, vão lá e perguntem para Jesus se é ele mesmo o Messias, ou se nós temos que esperar outro. E Jesus disse para os 2 discípulos de Jesus: olha, fiquem um pouquinho aqui. E Jesus começou a fazer o trabalho. Jesus fez o surdo ouvir, fez o paralítico andar, fez o cego enxergar, operou muitos milagres. E aí ele chamou os 2 discípulos de João e disse para eles: olha, voltem e digam lá para João o que vocês viram aqui. O que vocês viram acontecer aqui. Vocês viram, não é? O surdo ouviu, o mudo falou, o paralítico andou, o cego enxergou. Então digam lá para João tudo o que vocês viram aqui. E quando eles voltaram, Jesus falou para a multidão, diz: bem-aventurados aqueles que não encontram em mim pedra de tropeço. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, este fato não está narrado na Bíblia por acaso. Não. Este fato está registrado na Bíblia para que eu e você, para que todos nós estejamos conscientes de que podemos ser tentados sim a qualquer momento da nossa vida.
Por isso que Jesus, quando ele passou por aquele momento crítico lá no Getsêmani, ao ponto de suar sangue, ele voltou, seus discípulos estavam dormindo, ele disse: vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu prezado irmão, meu amigo, qualquer um de nós pode ser tentado. Mas assim como Jesus venceu as tentações, nós também podemos vencer. Estamos no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo sereis tentados, sereis perseguidos, mas tende bom ânimo. Eu venci. E a melhor maneira da gente vencer a tentação é nós termos conhecimento da palavra. Pode ler os capítulos 4 de Mateus e 4 de São Lucas, que Jesus venceu Satanás por meio de quê? Por meio da palavra. Ele usou a palavra. Então, quando nós somos tentados, o Espírito Santo faz com que nós nos lembremos da palavra. E é por isso que o programa Vida Triunfante existe, para levar até você a palavra, a verdade. Porque através da verdade, do conhecimento da verdade, é que o Espírito Santo vai dizer: olha, tal coisa não é certo você fazer. Resista. Tiago escreveu: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é dizer não para todo tipo de tentação que vier à sua mente, que vier à mente de qualquer um de nós. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos orar. Tem algum pedido específico aí, missionária? Sim, pastor. Neucivan Batista Salles, na comunidade do Bacabauzinho, está doente. Está dodói. Então vamos orar pelo Neucivan. Não sei se é homem ou mulher, né? Ele. É ele, né? Então o Neucivan está precisando de oração, vamos orar por ele. E eu quero orar por você, amigo. Você que tem sido tentado a viver esta vida de pecado, tentado aí para viver nessa vida de prostituição, de adultério, feitiçaria, idolatria, drogas, vício. Tudo isso são tentações. Mas resista em nome de Jesus e Deus vai lhe dar vitória. Pai querido, mais uma vez eu preguei a verdade, preguei o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu oro agora, meu Deus, por aquelas pessoas que estão recebendo a verdade, que estão aceitando a verdade e que estão querendo mudar de vida. Por estas pessoas eu oro e te peço que o Senhor perdoe seus pecados e que o Senhor registre os seus nomes no livro da vida, que elas permaneçam firmes até o Senhor voltar. Pai, agora eu te apresento o Neucivan, oro por ele e dou uma ordem para este mal, para esta doença que está lhe atormentando. Doença, seja qual for o teu nome, esteja onde estiveres no corpo dele, da cabeça aos pés, eu dou uma ordem para este mal. Sai agora, em nome de Jesus. Neucivan, recebe o poder de Deus e seja curado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pela graça do Senhor Jesus, estamos concluindo mais um programa Vida Triunfante. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã, quarta-feira, o casal presbítero Elisandro, diaconisa Cátia Magalhães, estará juntinho com vocês, apresentando o programa Vida Triunfante. E eu estarei de volta, juntamente com a missionária Sara Freitas, na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa, se assim for, da vontade do nosso soberano Criador. Ao Rei eterno, imortal e invisível, aquele que vive e reina por toda a eternidade, a ele seja a honra, a glória e o louvor
pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela